Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do Grupo Vegor que presta serviço de apoio à manutenção e operação de equipamentos solares a gás. Aqui no canal a gente conversa sobre todos os assuntos relacionados com essa tecnologia. Nós estamos conversando nos últimos dias sobre os contaminantes que estão presentes no gás SFC em operação, como monitorá-los, de onde eles vêm e quais os limites suportáveis para a operação do gás. Nós conversamos brevemente no último vídeo basicamente sobre a contaminação por ar, oxigênio do ar, e também por umidade. Nós vamos voltar a detalhar esses dois contaminantes, porque esse assunto é bastante extenso. Por enquanto, eu gostaria de dar para vocês uma ideia geral de tudo que acontece. Ficou faltando no último vídeo a contaminação pelo dióxido de enxofre, o famoso SO2. Eu vou aqui conversar rapidinho sobre o que isso significa. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o SF6, quando ele está em operação, ele pode, através da ocorrência de descargas, sejam elas as descargas naturais que acontecem quando dá a operação dos equipamentos de interrupção, os disjuntores, chaves seccionadoras, ou descargas, principalmente descargas parciais, que podem acontecer durante a operação das GIS, atingindo os barramentos. Essas descargas não são esperadas, um barramento não deve sofrer descarga nenhuma. No entanto, é possível que, por vários motivos, que a gente também ainda vai conversar num próximo vídeo, que a gente espera gravar só sobre descargas parciais, por uma série de motivos podem ocorrer descargas parciais de baixa, de alta energia, em barramentos, compartimentos de subestações a gás. Quando isso acontece, o que ocorre é que o SF6 ele se decompõe quando, sob a ação de energia, alta energia, ele se decompõe nos seus elementos, o enxofre e o flúor. Como nós já comentamos aqui em alguns vídeos passados, essa ligação enxofre-flúor é uma ligação forte suficiente para que mais do que 99% se recombine e forme novamente SF6. Daí a grande importância do gás SF6, do uso dele em equipamentos de interrupção. Porém, na presença de contaminantes, principalmente umidade e oxigênio do ar, pode haver a formação de produtos derivados da reação tanto do enxofre quanto do flúor com o oxigênio ou com a umidade e também o oxigênio. No caso do SO2, ele é um produto da reação do enxofre, proveniente do SF6, com o contaminante oxigênio. E a reação completa é essa que eu vou colocar aqui para vocês. Na verdade, se formam vários produtos de decomposição nessa situação de descarga sobre o SF6. Por quê? O SF6, o enxofre e o flúor vão reagir tanto com umidade quanto com oxigênio e formam uma série de compostos diferentes. Então, a própria reação do enxofre com o flúor, como a gente está vendo aqui nessa segunda figura, ela dá mais de um composto além do SF6. Nós vamos encontrar o S2F2, S2F4, todos esses produtos se formam a partir da reação do enxofre com o flúor. Com a presença do oxigênio, vamos formar também o SO2F2, SO4F2 e assim por diante. Então, é uma série de produtos de decomposição diferentes. Alguns deles são mais importantes que outros com relação à detecção da ocorrência de descargas, principalmente descargas parciais. Conforme a energia envolvida na reação, a gente tem a formação preferencial de um ou outro composto. Então, eu vou recolocar essa segunda figura aqui, só para que a gente possa avaliar todos os outros compostos formados. Muito bem, seria muito interessante que a gente pudesse detectar todos esses compostos
através de um sistema de medida químico qualquer que nos dissesse quanto tem de S2F4, SO2F2, S2F2 e assim por diante. Porém, isso é muito difícil. Nós sabemos que todos esses produtos se formam na ocorrência de descarga, porém, a detecção deles todos é muito difícil. Esses dados eles foram obtidos através da análise por infravermelho do gás SF6 após a decomposição por arco. Ocorre que esse método de ensaio ele ainda não é plenamente disponível para que a gente use na rotina. Ainda são métodos caros, uma instrumentação difícil, coleta de amostra é muito difícil, de maneira que o que se optou por utilizar como parâmetro para manutenção de rotina é detectar o SO2. Aí nós precisamos conversar que o SO2 ele tem dois aspectos ligados a ele. Ele não é exatamente apenas, o SO2 é um produto de características ácidas e corrosivas. Ele vai atacar as partes internas dos equipamentos SF6, pode atacar tanto os barramentos de alumínio quanto os contatos de prata dos disjuntores. Na verdade, para que ele faça um ataque significativo, é preciso que a quantidade de SO2 seja razoavelmente grande e esteja lá por bastante tempo, o que não é comum. Então, quando a gente estabeleceu o limite de contaminação por SO2, a nossa preocupação não é exatamente o SO2. O SO2, com umidade, ele é um anidrido, ele forma compostos ácidos. Esses compostos atacam, como eu falei, tanto as partes metálicas como também os isoladores, que são de substâncias poliméricas. Porém, esse ataque não é o que traz o perigo imediato. Ele é preciso que esse gás esteja contaminando o SF6 por muito tempo para que haja um prejuízo efetivo a esses componentes. O caso dos contatos é problemático, né, porque além do SO2, se forma também o H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, ou o ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico, como o nome diz, é ácido, ele ataca também os metais, principalmente a prata, formando o sulfeto de prata, que é um sal preto, que se deposita sobre o contato e causa mau contato nos disjuntores. Esse mau contato aumenta a velocidade de decomposição do SF6 e assim por diante. Portanto, por que a gente então escolheu o SO2 e escolheu 12 partes por milhão? Na verdade, nós estamos usando o SO2 como um indicador. Por quê? Nós sabemos que o SO2, como nós vemos, vou botar novamente aqui a nossa segunda figura, que nós vamos ver que o último produto da reação é o SO2. Então, o que nós sabemos? Que quando chegamos a formar o SO2, nós já formamos todos os outros. Já formamos principalmente H2S, HF, que é o ácido fluorídrico, que é também bastante reativo, e todos os outros oxifluoretos, que são todos também reativos. Então, isso significa que quando a gente tem SO2, a gente tem muito mais dos outros produtos de decomposição. Eu vou botar aqui para vocês também a nossa terceira figura. Essa tabela é de um guia publicado pelo CIGRE, onde ele estima que quando nós tivermos os 12 ppm de dióxido de enxofre, nós teremos aproximadamente 2.000 ppm do total de outros contaminantes, que é um volume, é uma contaminação bastante expressiva, bastante importante. Então, por isso é que nós fazemos a detecção do SO2, porque ele é mais fácil de detectar que todos os outros. Então, ele é usado como indicador. E se ele está presente, nós temos certeza que todos os demais também estarão. Por isso, então, a gente usa o SO2 como indicador e o limite do SO2 corresponde a uma quantidade teórica esperada de todos os outros contaminantes que são também agressivos ao sistema. Com relação à medida, para terminar, a medida da contaminação por SO2 é uma medida razoavelmente simples de fazer. Os instrumentos têm, eu vou deixar aqui para vocês o link, que eu já falei sobre isso,
os instrumentos têm uma célula eletrolítica. É uma célulazinha que, quando o SO2 penetra no elemento adsorvente da célula, ele forma o ácido sulfídrico e a gente faz a eletrólise dele com uma correntezinha aplicada nos 2 eletrodos dessa célula. A quantidade de eletricidade que a gente gasta para decompor aquele SO2 é diretamente proporcional à massa de SO2 que entrou na câmara. Então, com isso, a gente tem uma determinação muito segura, rápida e exata da contaminação por SO2. Tá bom, pessoal? Essa é a história do SO2. Obrigado aí para você que assistiu até agora. Deixe seu like aí, compartilha com o pessoal que você acha que vai se interessar por esse assunto. Prometo voltar uma próxima vez para detalhar também o monitoramento por umidade e novamente voltar ao monitoramento por ar. Um grande abraço a todos e até logo.